Eu sou Paulo Gomes, gerente de engenharia da NTC Somar Estruturas Fotovoltaicas. Gostaria de agradecer à FRG por nos ter proporcionado este evento, um espaço onde vamos falar um pouco sobre a NTC Somar e os fundamentos técnicos das estruturas para usinas de solo. O tempo é muito curto, vocês me desculpem, mas nós vamos tratar de um assunto extenso em pouquíssimo tempo. Primeiramente, vou falar um pouco da nossa empresa. A NTC Somar surgiu dentro de um grupo empresarial diversificado, que já atua no mercado há mais de 20 anos. Podemos dizer que a NTC Somar é filha de uma metalúrgica. Essa situação começou há 8 anos atrás. A NTC Somar é uma das pioneiras no fornecimento de estruturas fotovoltaicas. Nesse grupo metalúrgico, há 8 anos atrás, nós estávamos fornecendo suportes destinados a sistema de eficiência energética, boilers, aquecimento de água. Então, essa linha de suportes nos apresentou o mercado de energias renováveis. E, há 8 anos atrás, a diretoria identificou que esse mercado de energia fotovoltaica seria uma excelente oportunidade. E, desde então, estamos atuando como fornecedores de sistemas estruturais fotovoltaicos. Uma das características da nossa empresa nesse segmento, pensando-se em usina de solo, é a customização de acordo com as particularidades do empreendimento. Quando a gente fala de customização, nós temos aí 4 pilares que precisam ser estabelecidos numa customização. Quais seriam? Um deles é o tamanho do módulo. O datasheet do módulo é muito importante como premissa de projeto num projeto de usina de solo. Uma segunda informação importante é o local aonde essa estrutura vai ser instalada. A definição do local nos dá a intensidade da força do vento que vai provocar os carregamentos na estrutura. Um terceiro item importante na customização de um projeto de usina, e veja só, nenhuma usina é igual a outra, né? Todas as usinas que nós desenvolvemos são projetos diferentes. A gente está sempre tendo que renovar a nossa base de desenhos. E quando a gente trata de solo, então a gente tem um impacto direto nas fundações das estruturas. Um quarto ponto diz respeito ao formato do terreno. Veja, nós já lidamos com terrenos triangulares, onde nenhuma das mesas da usina tinha o mesmo tamanho. Então, isso traz uma necessidade de desenvolver projetos executivos para cada mesa. Temos a característica também, é óbvio, após as tratativas comerciais serem encerradas e nessa tratativa comercial estar contemplado o apoio da engenharia, com visitas de campo, com documentação técnica, nós estabelecemos uma rotina de apoio técnico em todas as etapas do projeto. Temos também algumas parcerias estratégicas. A NTC Somar ela tem expertise em engenharia mecânica. No entanto, quando vamos assessorar o parceiro, né, o integrador, desde o começo do projeto, nós envolvemos nossos escritórios de engenharia em cálculo estrutural parceiros. Também, recentemente, ainda falando um pouco sobre parcerias estratégicas, estamos aí com uma consultoria para, em breve, disponibilizarmos o código FINAME das nossas estruturas, tendo em vista aí os recursos do BNDES que estão disponíveis para o nosso segmento. Alguns números de 2022, para a gente falar um pouquinho mais da NTC Somar. Nós estamos
presentes em todo o território nacional. Contamos com 2 galpões industriais, um de 2.500 metros quadrados, que está na Vila Aricanduva, em São Paulo, e um galpão de 4.500 que está em Itaquaquecetuba, cidade vizinha a São Paulo, a 20 quilômetros de distância do galpão em São Paulo, né? Contamos atualmente com mais de 120 colaboradores e, assim, esse quadrinho nos traz muito orgulho de estar apresentando aqui nesse evento. Em 2020, éramos o 15º colocado. Em 2021, éramos o 9º colocado. Em 2022, atingimos o 6º lugar nas marcas mais lembradas pelo integrador. Faço aqui um agradecimento a todos os parceiros envolvidos nesse reconhecimento de mercado. É muito importante a nossa interface, vocês colaboram muito para que os nossos sistemas continuem num processo de melhoria contínua. Falando um pouco da nossa linha de produtos. Temos aí soluções para vários tipos de telhado, soluções para correção de grau, uma linha de solo para monofila e outra linha para bifileiras, né? São ou duplo retrato, monorretrato, ambas monoposte. Temos soluções de carport e soluções de poste. Mas eu quero ressaltar aqui uma característica do nosso departamento de engenharia e o nosso departamento comercial. Nós encaramos desafios. Não é uma situação, vamos dizer assim, do ponto de vista da engenharia, a gente tem que investir tempo junto com o cliente para chegar nessas soluções. Então, para os parceiros que a gente tem uma sinergia, nós encaramos esse tipo de situação. Notem vocês que nós estamos aqui com 2 usinas diferentes. A primeira usina, ela tinha uma condição pré-definida de posicionamento dos pilares e de tamanho de vão. Nós estamos falando aqui de vencer um vão de 6 metros de distância e com uma condição de obra bem complicada, né? Fomos bem sucedidos nesse projeto. Vocês podem notar que uma semente bem plantada gera frutos. E o cliente depois nos demandou para outro projeto, que também tinha os seus desafios, né? Uma linha de tanques de piscicultura ornamental com 3 fileiras de painel em posição retrato. Então, esse slide, ele mostra que a NTC Somar sabe projetar e desenvolver estruturas. Não estamos limitados aos modelos padrões de mercado. Mas vamos voltar ao foco do dia. Usinas de solo, né? O tema, fundamentos técnicos das estruturas para usinas de solo. Nós vamos discorrer aqui sobre alguns assuntos para deixar muito claro que estrutura fotovoltaica não é uma questão só de preço. Ela tem que conter alguns valores técnicos para que ela tenha uma boa performance. O primeiro fundamento que nós vamos tratar aqui são os carregamentos. Basicamente, nós temos a carga de peso próprio e, fundamentalmente, as cargas devido às forças do vento, que são definidas conforme NBR 6123. A passagem do vento pelas estruturas causam pressões de sucção e de compressão, atritos longitudinais e transversais. O entendimento de como o vento exerce a força nos painéis, para que a gente possa transferir esses carregamentos para a estrutura, é o ponto-chave para que os projetos sejam bem-sucedidos. Nós, na NTC, utilizamos o SolidWorks e o módulo de análise CAI com maestria. Então, o nosso mérito no projeto é entender como o vento carrega. Esse carregamento dos ventos é transferido para análise CAI. E como a gente sabe, né, que termômetro que a gente tem se a gente está fazendo essa análise CAI corretamente?
E muitas das vezes, quando nós precisamos de uma memória de cálculo que envolva a fundação, os escritórios que nos assessoram assumem a memória de cálculo completa da fundação e da estrutura. E utilizam outros softwares que são consagrados no meio do cálculo estrutural. Por exemplo, STRAP, SAP, SAPCAD. E a gente tem a mesma resposta com relação aos fatores de segurança que nós estamos trabalhando. Bom, por que eu estou trazendo esse slide de falha de estrutura, né? Porque, veja só, a compra da estrutura por parte dos compradores, nossos colegas integradores, ela tem que ter essa credibilidade técnica, porque senão é isso que pode acontecer numa falha de cálculo estrutural. E assim, eu vou trazer uma informação para vocês que, ao mesmo tempo que é boa, nos traz um peso muito grande. Em campo, para usinas de solo, a NTC Somar não tem falha, não ocorreu situação de painéis voando. Qual é o lado negativo disso? É manter isso, né? É continuar firme, defendendo fatores seguros no cálculo estrutural, discutindo com o nosso departamento comercial de frente, não vai dar para baixar o centavo que você quer. Sinto muito. Então, isso tem impacto no custo. Isso tem impacto no custo. E aí, a gente tem que saber vender valor. Eu acho que custo e valor são coisas diferentes. Bom, tratamos dos carregamentos como primeiro fundamento. O segundo fundamento é o conhecimento do solo. Então, para isso, temos alguns ensaios que são corriqueiramente usados e que resolvem muito bem o problema. Um simples estudo SPT de solo que o cliente faça e nos encaminhe essa informação já é o suficiente para a gente ter segurança no projeto das estruturas. Uma outra forma é fazer o teste de pull-out, ou teste de arrancamento, seguido do teste também de esforço lateral. Esses tipos de testes, eles nos apontam as propriedades mecânicas do solo. E com isso a gente consegue fazer a parte do projeto da fundação, contemplando também possíveis variações de terreno. O que eu quero dizer com isso? Imaginem que o estudo topográfico identificou alguns desníveis no terreno. Existe a possibilidade, você necessariamente precisa fazer uma terraplanagem? Não. Depende do seu projeto de fundação. Então, esse tipo de interação, desde que combinado no início do projeto, né, após o fechamento comercial, a gente pode interagir com o cliente para fazer mesas onde os cavaletes vão estar a parte superior no mesmo nível, mas o pilar em níveis diferentes. Nesse caso aí, a gente tem essa foto. Essa foto que tem aqui, esse pilar encravamento, foi um estudo onde enviamos para o cliente um pilar, ele fez um teste de pull-out e o solo não apresentou propriedades suficientes e nós acabamos fazendo uma fundação de uma estrutura a 2 quilômetros da beira do mar, né? Veja, o estudo do solo vai nos apontar para a fundação os elementos, os dados de projeto, profundidade do furo, diâmetro do furo, necessidade de montar uma estrutura com concreto armado ou não, e eventuais possibilidades de correção do desnível do terreno utilizando o concreto armado. Aqui eu trago uma foto da usina que foi construída a 2 quilômetros do mar, um solo de baixíssima propriedade mecânica, aonde interagimos com o cliente. E eu gostaria que vocês observassem ao lado direito o nível de planicidade que nós conseguimos atingir na mesa. Um outro fundamento importante trata da resistência dos materiais. O emprego de materiais corretos traz resultados esperados. Por exemplo, falando ainda na questão de preço,
nós empregamos nas nossas estruturas o aço Uzi-Civil 300, com limite de escoamento de 300 megapascal. Algumas estruturas empregam o A36, com 250 megapascal de escoamento. Veja, nós estamos falando de materiais estruturais. Às vezes eu recebo um questionamento, Paulo, o nosso concorrente está usando a mesma bitola de perfil e está entregando um preço mais baixo. Como isso é possível? Qual é a liga que ele está usando? Então, o comprador que está no time do integrador tem que entender sobre materiais na hora de selecionar assim, a estrutura primária é muito sério. Temos também a questão dos parafusos. Existem uma infinidade de ligas que tratam de parafusos. Os nossos parafusos são classe 8.8. Se você abaixa duas classes, você já está de 640 megapascal de limite de escoamento indo para 350. O que você perde com isso? A ligação da estrutura é torque no parafuso. Quanto maior o torque eu consigo empregar, melhor é a união nos nós. O alumínio também tem as suas particularidades com relação às ligas. Nós temos aí as ligas 6005T5, que é a que nós usamos, para a parte das terças, e vimos também no mercado, estamos vendo no mercado, algumas estruturas serem comercializadas em 6063T6 e 6063T5 às vezes. Vamos falar rapidamente sobre corrosão. A corrosão atmosférica, ela ocorre, queiramos nós ou não. O material está na atmosfera, existe umidade, existem componentes como cloro e outros que causam a corrosão. O que é importante a gente saber? Que cada atmosfera pode ser classificada em 5 níveis de corrosão. C1, C2, C3, C4 e C5. Para cada nível de corrosividade, nós temos uma taxa de consumo de material que está em campo. Temos, no caso do zinco, que é o banho de revestimento no tratamento de galvanização a fogo, ele é corroído a uma taxa de micras por ano. E no caso do alumínio, a gente fala em massa de consumo, né? E essa é um item, é uma característica que pode ser calculada. Então, com esta norma, nós conseguimos definir qual será o tempo que o material vai suportar exposto em determinado ambiente. Rapidamente falando também de outro item que deve ser considerado, corrosão galvânica. Todo material possui uma eletronegatividade, que seria a capacidade de fornecer e receber elétrons, e eletropositividade. Então, quando dois metais entram em contato, existe um potencial para essa troca de elétrons. Então, há que se ter muito cuidado com os materiais a serem combinados. Para resumir o assunto, meu tempo já está estourado, posso ter contato de parafuso de aço inox em grampo de alumínio? Posso. Posso ter contato de parafuso de aço galvanizado a fogo em terça de alumínio? Posso, desde que o parafuso de aço galvanizado a fogo esteja ancorado na estrutura primária de aço galvanizado a fogo. Essa quantidade de massa vai fazer com que não haja corrosão galvânica. Assim, na base dessa informação, temos o seguinte: temos que considerar a diferença de potencial elétrico entre os materiais. Vejam, quando eu tenho contato do alumínio com a estrutura de revestimento de zinco, nós temos aí 25 volts de diferença. É uma diferença segura. E ainda pensando que o parafuso de aço galvanizado a fogo está ancorado por uma massa maior do que o material que ele está unindo em alumínio. O mesmo raciocínio vale para o aço inox. Por que nós estamos discutindo isso? O importante para os integradores é que, ao adquirir uma estrutura, ela suporte, né, um tempo de vida, ela tem um tempo de vida útil maior do que o tempo projetado para a usina em operação. Então, veja, o conceito de vida útil é o tempo em que a estrutura estará apta a realizar as suas funções primordiais, que é fixar e sustentar, que são, né?
fixar e sustentar os módulos fotovoltaicos. E espero ter convencido os senhores que isso é possível, né? Fornecer uma estrutura de vida útil adequada, desde que sejam contempladas os fundamentos técnicos de projeto de uma estrutura fotovoltaica, que seriam uma boa fundação, um projeto estrutural que contemple os carregamentos, os materiais, as ligações, um sistema estrutural que esteja protegido contra os diversos tipos de corrosão previstos, e que a empresa que esteja por trás disso seja uma empresa que tenha processos de qualidade, processos confiáveis e um valoroso capital humano à disposição dos integradores. Eu agradeço, desculpem pelo tempo excedido e muito obrigado.